Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá, nossa quarta aula hoje. Hoje uma aula bem prática com o tema de checkmate. Então eu entrei aqui no site do chess.com, que é o site que nós estamos executando aí as aulas. E o tema hoje é bem interessante porque ele vai apresentar diversas situações para reforçar como que a gente vence a partida, como que a gente dá o checkmate. Como o grupo é para iniciantes, essa aula, eu escolhi o tema aqui checkmate no próximo lance, ou seja, em um lance, tá? Tem checkmate em 2, 3, 4, que a ideia depois é progredir. Mas, até como eu falei na última aula, onde nós falamos sobre o desenvolvimento de um pouquinho de abertura, né? E dei 2 ou 3 exemplos de checkmate. E hoje a gente vai fazer uma aula só com exercícios de checkmate ao rei adversário, até para a gente ver várias situações onde a gente pode realmente finalizar e vencer uma partida, tá? Então eu não sei quais são os exercícios que vão ser apresentados, vou fazer junto com vocês aqui a primeira vez, e aí eu vou falando a forma de pensar e explicando a posição para vocês, tá? Para quem quiser fazer juntos exercícios, o que eu aconselho? Faz conforme a gente vai na posição, coloca uma pausa aí se está assistindo no celular ou mesmo no computador, faz uma pausa aí no vídeo, pensa na posição um pouquinho e aí depois aperta o play de novo para verificar a resolução comigo se você pensou de uma maneira certa para dar o checkmate. Se não pensou, não tem problema, você aproveita para ver a forma correta de resolver e aí depois você vai criando mais habilidade, entendendo mais as posições, sabendo mais o jeito das peças atacarem o rei adversário. Então hoje eu pensei nessa construção de aula bem prática, com vários exemplos que o site vai apresentar, e eu vou estar resolvendo aqui pela primeira vez com vocês também, tá bom? Espero aí que seja de bom proveito aí para todos. Então vamos lá, pessoal. Eu acabei colocando já aqui na tela do site do chess.com e acabei selecionando os temas táticos, o tema de mate em um lance, tá bom? Que eu vou iniciar agora aqui com vocês. Então vamos lá, vou colocar para começar o primeiro exercício e vamos ver o que apresenta para nós aí o primeiro exercício para a gente fechar. Aqui nós jogamos de brancas, né? O site sempre fala se é a vez das brancas ou das pretas. Então nós estamos de branca no caso e a gente tem que dar checkmate lá no rei adversário que está lá na casa em F8, em um único lance, ou seja, no próximo movimento, tá bom? Então vamos pensar a posição, pessoal. O que a gente está vendo aqui, olha? A gente tem a nossa dama quase cercando o rei, que estaria tirando essas casas daqui, certo? Né? O movimento da dama pode ser total, né? Então ele estaria tirando essas casas ao redor do rei, a minha dama, tá bom? Esse próprio peão aqui que eu pintei de vermelho, ele também não deixa com que o rei vá para frente, o próprio peão aqui bloqueando o rei. E também eu tenho um cavalo aqui, olha, esse meu cavalo, né, movimento em L, ele estaria atacando essa casa lateral do rei aqui de G8, tá bom? Então são formas da gente pensar. Tenho mais um cavalo aqui atrás, olha, esse aqui de F5, F4, que está atacando aqui, olha, esse bispo aqui também. Está atacando esse bispo aqui de G6. Tá bom? Então vamos pensar juntos aí na posição. Se quiserem agora pausar o vídeo, tentam resolver aí sozinhos. Depois aperta o play e a gente vai conversar sobre a resolução. Tá bom? Vamos lá. Bom, pessoal, o que a gente tem que pensar agora? Onde que eu posso atacar que o rei não vai ter mais onde sair? Então eu não poderia atacar ele só com a dama, por exemplo, se eu colocasse minha dama aqui, olha, não dá certo, por quê? Porque o rei vai escapar para essa casa aqui, ó, para a casa de E7, né? Então se eu jogar a dama lá, não é mate ainda, porque ele vai ter fuga. Se eu colocar a minha dama aqui, ele vai comer, não adianta, né? Esse cavalo também está pegando só essa casa lateral, certo? Se eu também colocasse minha dama para comer esse peão aqui, olha, era quase um checkmate, não existe isso, né? Mas por quê? Porque aí esse bispo aqui das pretas, ele comeria a nossa dama que está aqui, tá? Se eu comesse com a dama, esse bispo come, o cavalo come, mas eu não dou o checkmate. Com base nisso tudo, tem um lance aqui que a gente começa a pensar, não é já
um checkmate talvez tão basiquinho para o iniciante, mas é só para a gente começar a exercitar a forma de pensar, tá? É um checkmate interessante, que seria esse daqui, olha. O que eu pensei aqui? Se com esse cavalo eu comer esse bispo que está aqui, olha, em G6, eu dou o checkmate. Porque aí o meu cavalo vai passar a atacar sem mover as peças por enquanto, né? Vamos tentar gerar essa habilidade, a habilidade de ver os lances sem mover as peças, tá? Então, se eu colocar o meu cavalo aqui para comer esse bispo, eu dou o checkmate, por quê? Porque esse peão não vai poder sair. Porque se ele sai, a minha dama come o rei. Isso não pode no xadrez, né? Eu não posso colocar o meu rei numa situação onde ele é comido, onde ele é trocado, né? Isso não tem. Então, essa é uma situação de checkmate, tá? Vamos lá conferir? Troquei, pronto. Exercício aí resolvido de checkmate. Tá bom? Porque, olha, esse meu cavalo que está aqui já atacou diretamente o rei. Esse outro cavalo que está aqui tirou essa casa, ele não pode fugir. E a minha dama está tirando essa casa e essa casa do rei. Ele não tem para onde fugir. Ah, mas ele não poderia comer? Não, né? Porque se ele come de peão aqui, olha, se esse peão na verdade não poderia nem sair daqui, por quê? Porque aí a minha dama já também atacaria o rei direto. Se o peão sair, ele deixa livre, né? O rei. Então, a mesma coisa que eu tivesse comido o rei aqui. Isso não pode ser feito como movimento. Tá bom? Vamos lá. Próximo exercício de desafio. Vamos ver o que vem aí pra gente. Jogamos com as pretas agora. E vamos lá. Temos o rei branco, então. Vamos lá visualizar o rei branco já. Ele está aqui no meio do tabuleiro nessa situação, nesse exercício aí proposto. E aqui, olha, estudando já a posição, né? Uma forma de pensar no xadrez. Eu já estou vendo interessante que essa nossa torre preta que está aqui, olha, em H6, ela está tirando todas essas casas de fuga aqui do rei, né? Vou selecionar só essas três aqui ao redor, que é o que interessa, né, por enquanto. Então, a nossa torre, ela está interessante, ela não está deixando o rei passar para lá, tá? Que mais? Eu tenho esses meus peões que estão aqui, olha, que não estão deixando o rei vir para essa casa, e nem para essa, porque senão ele seria comido pelo meu peão. Não poderia, tá? Com base nisso, né, com base nessas duas situações, da torre e dos peões, qual seria um próximo lance que eu dou o checkmate já no rei adversário? Ou seja, eu faço o lance e ele não tem para onde fugir. Novamente, se quiserem pausar, pensam um pouquinho aí com vocês, depois vamos à resolução, tá? Então vamos lá, pessoal, com base naquilo que eu falei, o lance de checkmate vai ser esse daqui, olha. Avançando esse peão, eu dou o checkmate. Tá? Olha que legal. Com base naquela linha de pensamento, né, que a gente já falou, nossa torre estava aqui, foi a primeira coisa que a gente bateu o olho. Nossa torre não está deixando o rei voltar para trás, porque ela está ocupando todas essas casas, né? Esse peão está tirando essa. Então, quando eu avancei esse peão aqui para frente, aqui é uma situação de fim de jogo, né, com poucas peças no tabuleiro, eu ataquei o rei adversário aqui diretamente com esse meu peão, ou seja, ataquei e ele não tem para onde fugir. Checkmate. Tá bom? Exercício bacana aqui também. Vamos lá ao próximo desafio? Vamos ver o que vem agora para nós aí. Opa, agora uma situação onde tem bastante peça no tabuleiro ainda, né? Praticamente é uma abertura aí que aconteceu. E vamos ver o exercício. Nós jogamos com as brancas, é o que está falando para nós aqui o exercício. E vamos lá ver agora os temas. Esse é um tema bem recorrente, bem legal aqui, que eu já bati o olho. E isso acontece muito em partida de iniciantes. Se vocês estiverem atentos a esse tema aqui de mate em 1, vocês vão ganhar bastante partida aí no nível, um certo nível de iniciante, tá bom? Vamos lá estudar a posição. O rei adversário está lá, né? E eu tenho duas peças ativas aqui, a minha dama e o meu bispo. Ok? Com base nisso, pessoal, o que a gente tem que começar a pensar? Como que eu posso atacar esse rei adversário, no caso, dar o mate nele, o próximo lance onde ele não tem como fugir. Olha só que interessante, eu tenho dama e bispo visando a mesma casa lá, olha, F7 que eu pintei agora lá de vermelho, visando aquele peãozinho. Tá? Com base nisso fica fácil.
Vamos lá. Novamente, hora da pausa. E colocando o play aí novamente, o que a gente tem que pensar? Se eu colocar a minha dama aqui, olha, onde está esse peão, e comer ele na verdade, o rei não pode comer ela. Por quê? Tem esse bispo que está aqui, olha, em C4, que está protegendo a minha dama. Se não tivesse esse bispo, não seria checkmate, porque eu comeria um peão e o rei comeria a minha dama. Acabou. Agora, como a gente vai ter um próprio bispo que não permite com que ele coma a dama, né? Espero que estejam entendendo essa ideia. Por quê? Se a gente tem outras peças que atacam o ponto e estão defendendo a minha peça, ele não pode comer, né? Não existiria esse lance assim, de eu colocar minha dama aqui, deixa eu pintar só o peão lá de F7. Eu avançaria com a minha dama aqui, olha, não vou soltar ainda só para não responder o exercício. Ele não pode comer, veja bem, porque aquele meu bispo lá não permite. Eu não posso comer uma peça e ao mesmo tempo colocar o meu rei sendo atacado pela outra, tá? Da mesma forma, eu não poderia, se eu jogasse esse bispo que está aqui em C4 e desse o cheque aqui no rei, ele teria uma casa para fugir ainda, que seria essa daqui, olha. Certo? Com base nisso, o checkmate é esse lance aqui, olha, a dama avança e pronto. Lá em F7 eu dou o checkmate. O rei está aqui, ele não pode sair porque o bispo dele aqui não deixa, a dama dele também não deixa lá. Ataquei ele, aqui para frente ele não pode, né, porque minha dama não permite que ele vá. E nem para cá ele pode, porque minha dama também não permite que ele vá, que ele fuja para essas duas casas à frente dele. Ok? Espero que tenham acertado. Esse é um exercício muito recorrente aí para iniciantes. Quando a gente tem essa combinação nesses peões à frente do rei, geralmente uma dama com um bispo assim, olha. Tá? E foi o que eu falei. O rei aqui, ele não pode sair e comer minha dama, porque existe um bispo que está protegendo ela. Existe um bispo que não permite, tá? A situação é mais ou menos assim, eu vou comer a dama, mas eu como a dama e me coloco numa situação que o bispo, o próprio bispo me ataca. Ah, eu não posso colocar o meu rei numa situação onde ele está sendo atacado, tá bom? Espero que tenham compreendido. Qualquer dúvida, é só mandar lá no meu WhatsApp, tá bom? Vamos lá, próximo exercício. Vamos fazer mais uma sequência para ver várias situações de checkmate e ficar cada vez mais claro esse lance onde a gente finaliza a partida e vence, tá? Vamos lá. Jogamos com as pretas, é o que está dizendo para nós aqui o exercício. E aqui, olha só, uma situação bem interessante. Vamos lá visualizar o rei adversário. Tá aqui, olha. O rei adversário está ali na casa de G4, né? Isso. Tá? Então é o seguinte, olha. Esse meu peão que está aqui, vou pintar ele aqui, ó, esse amarelo que eu deixei, não permite que o rei fuja aqui para trás. Certo? Porque ele está ocupando essa casa. O rei não pode se colocar numa casa de fuga. O rei também não pode vir para cá, olha, onde eu pintei de vermelho aqui também. Por quê? Esse meu peão comeria ele já direto. Isso quer dizer que ele não pode vir. Esse rei, então, com base nisso, vamos lá pensar. Para onde que ele pode fugir? Olha, pessoal, ele poderia fugir para cá, ó. Para cá ele pode, porque é o peão dele, né? O peão dele não vai comer ele mesmo. Então ele poderia fugir para cá e poderia fugir para frente também, ó. Ele poderia fugir para essas duas casas. Então o que eu tenho que pensar? Eu vejo quais casas já estão ocupadas, já estão sendo atacadas ali, né? Que no caso aqueles meus peões não deixa ele sair. E quais as casas que ele tem de fuga. Com base nesse pensamento de quais as casas que ele tem de fuga, eu penso qual peça que eu posso colocar ali para que ele não tenha mais essas casas de fuga. Tá? Novamente, se quiserem agora fazer o pause aí no vídeo e fazerem a resolução por vocês, tentarem, façam o tempo necessário, depois aperte o play para ver como que a gente resolveu, tá bom? Então, com base naquela linha de pensamento, pessoal, que ele só tem essa e essa casa, fica fácil de ver o checkmate. Olha, eu vou jogar com esse meu bispo que está aqui, olha, na casa. Lembram que o bispo diagonal, coloquei ele para cá, ó, e dei o checkmate. Por quê? Ele passou a atacar aqui, olha, o rei diretamente. O rei agora não pode fugir para nenhuma casa. Tá? O bispo atacou ele direto, ele não pode sair nessa diagonal, né? Ele não pode agora sair para cá também, porque é casa ainda atacada pelo bispo. Não pode ir para cá que tem o meu peão.
e não pode ir para cá que tem o meu peão. Assim eu dou o checkmate. Tá bom? Vamos lá, mais um exercício, vamos ver mais um padrão de checkmate. Vamos fazer uns 10 exercícios hoje, tá bom, para a gente até visualizar uma gama legal, tá? Próximo agora, nós jogamos de brancas, e vamos lá. Primeiro fator, vamos ver onde está o rei. O rei está lá na casa de A6, né? E o que que a gente tem aqui, olha? Já vejo as peças que estão próximas dele, uma vez que o tema a gente sabe que vai ser da mate no próximo lance, né? Eu estou vendo que esse rei, olha, ele pode fugir para cá e pode fugir para cá, certo? Não poderia fugir para cá porque essa casa está o meu cavalo, né? E a minha dama estaria ocupando, por exemplo, aqui, ó, né? Essa diagonal ao redor dele. Com base nisso, qual seria o próximo lance? Esse também bem interessante para o iniciante poder perceber. Um mate, os mates que são muito comuns, que é uma dama combinando com outra peça. Então a gente viu lá atrás, acho que o segundo, né? De bispo com dama. E agora a gente vai ver um mate de dama com cavalo. Nós vimos, né, dama com bispo, agora um dama com cavalo. E olha que legal. Quando eu vi isso, a gente sabe que deslocando a dama para cá, olha, desloquei ela aqui devagarzinho, aqui para B5, eu dou o checkmate. Por quê? Agora eu tiro todas as casas de fuga do rei. Ok? Ah, o rei não pode comer a dama? Não, né, pessoal? Olha meu cavalo aqui protegendo ela, olha. Tá? Geralmente o checkmate ele acontece por combinação. Tem checkmate que você dá o mate afogado, que a gente fala lá, né? Às vezes com um cavalo que o rei está na extremidade. Mas os checkmates eles geralmente são construídos com 2 peças, 3 peças, né? No caso aqui uma combinação de dama com cavalo. Se tivesse só a dama aqui sem esse cavalo de C3, não teria checkmate, porque o rei comeria minha dama, né? Agora, como a gente tem esse cavalo que está aqui, é chamado combinação, né? Estou combinando lá uma casa onde o rei não pode comer agora, porque esse meu cavalo de C3 protege a minha dama aqui de ser comida. O rei não pode comer porque meu cavalo já estaria atacando ele direto, tá? Espero que tenham entendido esse tema de combinação, tá bom? E aqui então agora o rei não pode fugir para cá, nem para cá, e a minha dama que está aqui já atacou ele diretamente. Eu fechei ele aqui. Lá atrás, né, os próprios peões dele não permitem que ele fuja. Mais um bonito checkmate. Vamos lá o próximo? Vamos fazer lá o sexto. Vamos fazer 10, tá bom. Vamos ver o próximo exercício. Vamos lá. Jogamos com as pretas agora, o que está dizendo para nós o exercício. Visualizei o rei branco. Então tá lá. O rei branco tá lá em B8, né? B1, né? Estamos com as pretas agora, ao contrário. O rei está lá em B1, onde eu visualizei ele lá, pintei ele de vermelho. E vamos estudar a posição para saber como que a gente vai dar um checkmate. Não fiquem preocupados, nossa, agora quanta peça, né? Procurem seguir essa linha de pensamento que eu estou passando, que vai ficando mais claro como a gente dá o checkmate, tá bom? Então visualizei onde está o rei, a gente já começa a ver para onde as casas que ele não pode sair. Vamos lá. Interessante aqui, olha, que eu tenho esse meu peão. Lembra que o peão come na diagonal, né? Ele anda para frente, mas come na diagonal. Então esse meu peão não deixa com que ele saia para cá, tá? Em C1, e não deixa com que ele saia para cá também, olha, em A1, certo? Porque senão ele seria automaticamente comido aqui, né? Não pode sair, seria trocado. Então, partindo disso, eu já vejo duas casas que ele não pode fugir, certo? Qual a próxima casa que tem aqui? Bom, também já vi interessante, olha, que esse meu cavalo que está aqui, ó, eu vou pintar ele de vermelho, ele também está tirando essa casa de fuga do rei. Lembra o cavalo movimento em L, não permite com que o rei vá para cá, porque aqui meu cavalo não deixa ver, é uma casa de ataque do meu cavalo, né? Volto a repetir, o rei não pode se colocar numa casa onde ele está sendo atacado, porque aí já acaba o jogo, né? Então ele não tem para onde fugir. Com base nisso, pessoal, fica fácil da gente até visualizar como seria um checkmate. Eu só preciso fazer um lance agora que eu ataco o rei diretamente. É a única casa agora que está faltando. E como eu poderia fazer isso? Aí eu visualizo esse meu cavalo que está aqui atrás, olha, em B5,
E sei que se ele saltar agora em L e vir para cá, ele vai atacar o rei e as outras casas estão todas ocupadas, ele não pode fugir. Tá? Então vamos ver se é isso mesmo. Ataquei, pronto, checkmate. Tá? Aqui, então agora eu ataquei com esse meu cavalo que eu pintei de vermelho, aqui o rei, tá bom? Ataquei ele diretamente. Esse cavalo tira essa casa, esse peão tira essa e essa casa. Então, ataquei todas as casas de... E esse próprio peão das brancas não deixa o rei fugir, né? Todas as casas ocupadas aqui ao redor do rei adversário, checkmate. Certo? Vamos lá? Mais um exemplo. Jogamos com as brancas agora e vamos lá. Sabemos que o rei preto está lá, pintei ele de vermelho, selecionei lá em C8. E agora eu já começo a estudar a posição. Bom, as minhas peças, dou uma olhadinha nas minhas peças, já percebo que a minha dama, né, a poderosa, está ocupando essa diagonal aqui, olha. Né? Então ela está tirando duas casas de fuga já do rei. Esse peãozinho aqui também está tirando uma casa de fuga dele. Com base nisso, eu vou deixar até pintado, olha. Vamos ver se ajuda a tomar a decisão. Se quiserem novamente pausar o vídeo, pensarem por vocês, ver se consegue ter a solução, depois volta a apertar o play, tá? Com base nisso, olha, eu estou com quase toda... Opa, e tem mais essa torre que também não deixa ele fugir, né? A própria torre dele impede o movimento dele aqui. Com base nisso, qual seria já o próximo lance que eu tiro aquela única casa que está faltando ao redor dele, que é essa casinha aqui, ó. Aí fica mais ou menos fácil de visualizar, né? Se eu pensar que o meu cavalo pode vir para cá, ataca ele e ao mesmo tempo tira essa casa de fuga dele, aí eu dou mate com o meu cavalo. Agora uma combinação, né, de dama tirando algumas casas e o cavalo tirando outras. Então vamos lá, vamos ver se está certo e checkmate. Tá? Então olha, meu cavalo atacou o rei. E lembra, o cavalo faz movimento em L, em vários L's, né? Para o lado, para frente. Então ele faz esse movimento em L, e ele também poderia fazer esse em L, certo? Então as casas que a nossa peça ocupa, ela também vale para que o rei não fuja por ela. O rei não poderia vir para essa casa vermelha que está aqui, olha, porque o meu cavalo estaria avisando ela, como eu falei. O rei não pode se colocar numa casa atacada, tá? E a minha dama está tirando toda a diagonal, né? Mais perto do rei, aqui, olha. Perto do rei, ela tira essas duas casas. Então a gente fechou de novo o rei aqui, atacando ele, checkmate. Maravilha, vamos ao próximo aí. Jogamos com as brancas agora. Estamos com as brancas. Vamos lá o procedimento de pensar. Rei adversário está ali. A hora que a gente bate o olho, a gente já vê uma situação interessante para nós de branca. Olha, tem uma torre que está aqui em C6, e essa torre está tirando todas essas casas aqui do rei fugir. Ele não pode se colocar no ataque da torre, certo? Que mais? Tem esses peões que estão tirando casa aqui, né? Aqui e aqui. Certo? Porque esse meu peãozinho que está aqui, que eu pintei ele de vermelho, olha, que está em G4, lembra que o peão anda para frente, mas ele come na diagonal, né? Ele está tirando essas duas casas de fuga do rei adversário, certo? Com base nisso que a gente já falou, nossa torre está tirando essas. Esse nosso peão está tirando essas. O nosso rei está tirando essa daqui também. Só sobrou uma casa para ele, né? Por enquanto. Qual seria a jogada que eu poderia já, então, de imediato, impedir com que o rei ataque... Melhor, qual a próxima jogada que eu já ataco o rei e impeço com que ele fuja? Se quiserem pensar, vamos lá. A jogada é essa, pessoal. Quando eu avanço meu peão que está aqui em H3, olha, para H4, olha só, checkmate, fechamos. Ataquei o rei diretamente. E todas as casas ao redor dele estão, ele está impedido de fugir. A torre, lembra, ela está pegando essas. Essa daqui, o peão está pegando ela. E aqui o meu rei está pegando ela. Então,
eu fechei aqui, olha, o rei não tem para onde fugir, é o checkmate. Tá joia? Fizemos quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos lá fazer mais 2 exercícios para ver os padrões aí que apresentam para nós. Jogamos com as brancas, vamos lá, linha de pensamento. Vejo onde está o rei e agora estudo as minhas peças. Vamos lá, a primeira coisa que me chama a atenção para resolver esse exercício, né? A gente tem uma torre aqui numa coluna aberta, ó, que está tirando aqui já toda essa coluna do rei. Ele não pode fugir para cá. Já percebo que tem um bispo meu aqui também, olha, que está tirando essa casa da frente, né? O bispo aqui ocupa toda a diagonal, certo? Esse meu cavalo, ele faz em L, então ele pode fazer um L para cá, né? Tá tirando essa casa, tá tirando essa, mas eu estou pintando só as que estão ao redor do rei, né? Com base nisso, vamos lá, esse talvez seja um pouquinho mais difícil para visualizar aí para o iniciante, né? Com base nisso, essa minha torre já tira bastante casa de fuga do rei. Como que eu poderia então fazer a próxima jogada e dar o checkmate ao rei? Dá uma pensadinha aí você acha que é interessante vocês fazerem. Quem então apertou o pause, agora vamos à resolução. Então, pessoal, eu tenho que pensar o seguinte aqui, olha, o que bateu o olho assim me chamou a atenção? O rei tem uma casa de fuga aqui atrás, olha, que está sendo interessante. Essa casa de F7 aqui, olha, é uma casa para ele fugir, né? Para ele recuar a qualquer ataque. Então, qual peça minha que eu poderia atacar ele e também tirar essa casa de fuga dele? Aí fica fácil da gente visualizar. Olha esse meu cavalo que está aqui, olha, em F3. Dá uma olhadinha para ele, que ele já vai te dar uma luz de como dar o checkmate, tá? Não seria para cá, ó, vamos ver devagar, não vou soltar senão vai dar errado o exercício. Não vai ser para cá porque aí eu estrago toda a posição, né? Aí eu permito que o rei fuja para lá. Mas e se eu desse o L para cá, olha, para G5? Dou checkmate. Porque ataquei o rei no meu movimento de L e, não, e também com um movimento em L, né, o cavalo pode fazer esse L para cá e esse para cá. Ó. Não pode fugir para lá. Esse meu bispo já estava tirando essas duas casas e a minha torre já estava tirando toda aqui, né, as casas ao redor dele. Para cá ele não pode vir também, que esse meu peão aqui está tirando essa casa dele. E as duas peças dele estão bloqueando outras duas casas de fuga que ele teria. Então, com esse movimento do cavalo, eu cerquei todas as casas ao redor dele. Atacando o rei, né? Atacando o rei. Ok? Vamos lá. Tentar resolver o último exercício. 100% agora. Vamos lá, pessoal. Jogamos com as brancas agora. Seguindo essa linha de pensamento, fica tranquilo da gente pelo menos começar a exercitar, começar a entender, tá bom? Veja o rei adversário. Tá lá, ó. Vou pintar ele de vermelho onde que ele está. E começo a verificar agora as minhas peças e as casas de fuga que ele tem, tá? Então, já me chama a atenção no primeiro momento que eu tenho um cavalo que está aqui, olha, e esse cavalo ele faz um movimento em L, certo? Ele está tirando essa casa de fuga do rei aqui, olha. O rei não pode vir para cá porque meu cavalo comeria ele. Esse bispo também está bloqueando o rei de ir para lá, o próprio bispo dele, o próprio peão dele não deixa ele vir para a frente. Como consequência, ele tem duas casas para fugir só. Tá? Ele tem essas duas casas para fugir só. As outras ele não pode. Então, assim, visualizei o rei, as casas de fuga dele, e agora eu penso o próximo lance, como que eu posso atacar esse rei e dar o checkmate. Esse já é um pouquinho mais avançado para um grupo de iniciantão mesmo, que começou agora, talvez, a mexer com o xadrez. Por quê? Eu ataco o rei, na verdade, agora, de uma forma com que a minha peça não possa ser comida pela peça do adversário nesse ataque. O que eu quero dizer aqui? Olha. Ou melhor, eu tenho que pensar que a minha peça não pode ser comida, né, pela peça do adversário. Porque esse bispo que está aqui em E3, olha, eu vou visualizar ele. Né? É uma peça interessante para eu dar um cheque lá no rei. Mas o que eu quis dizer?
que se eu deslocasse esse bispo para cá, olha, não vou soltar também para não dar errado o exercício. Bom, vou soltar e depois a gente... É que aí vai ficar a marquinha lá negativa, não vou deixar negativa lá para nós. Então vamos lá, se eu deslocasse esse bispo, vou fazer bem devagar. De E3 para G5, ele atacaria o rei. Só que aí ele vai ser comido, certo? Não tem nenhuma outra peça protegendo ele. Então o que acontece? Quando eu jogasse ele aqui, olha, a própria dama do adversário, a dama preta, né? Comeria ele aqui, olha, nessa casa de G5. Então desse lado não é. Agora, e se eu fizer do outro lado? Olha, parece que tem muita peça tal, né? Mas eu posso fazer aqui, olha. Eu posso deslocar ele nessa diagonal. Tá? Vou voltar só sem mexer as peças para a gente pensar. Mas se eu atacar ele lá, aí o que a gente tem que pensar? Meu cavalo já estava tirando essa casa, eu vou atacar com o bispo aqui, vou atacar o rei, e aí, olha, a minha torre que estava aqui atrás do bispo, a gente tem que pensar que a torre ela não visa toda a coluna, ela também não deixaria o rei escapar. Tá? Então agora com base nisso, olha, vou dar o checkmate. Pronto. Ataquei o rei não pode fugir para cá, nem para cá, nem para cá, que é o próprio peão dele. E ao mesmo tempo, olha, minha torre que estava lá embaixo, tá vendo? A torre também está tirando toda a coluna de fuga do rei, né? Não precisa ser toda a coluna que a gente pensa assim, né? Porque o movimento dela pode ser inteiro, mas ela está tirando principalmente essas duas casas aqui ao redor do rei. Então, como consequência, a gente atacou o rei e ele não tem mais casa para onde ir. Ok? Bom, pessoal, fizemos aí 10 exercícios de mate em 1, que eu acho que vai ajudar bastante o iniciante a reconhecer alguns dos padrões de como a gente dá checkmate. Existem milhares, né, de padrões que vocês vão estar fazendo aí, ou melhor, milhares de posições, né, que vocês vão estar encontrando nas partidas de vocês, cada hora uma posição diferente para dar mate, hora é com bispo, hora é com cavalo, hora é com dama, que foi mais ou menos o que a gente exercitou aqui hoje, tá bom? Esses exemplos eu acho que são legais de serem estudados. Eu fiz de maneira aleatória, não sabia quais exemplos iam aparecer. Coloquei no site para o site apresentar os exercícios e mostrar uma linha de pensamento de como a gente faz para chegar no checkmate, tá bom? Espero que vocês incorporem aí no jogo de vocês, que tenham gostado. Qualquer coisa é só mandar lá no grupo que a gente vai se comunicando. Um excelente dia para vocês e até a próxima aula, pessoal.